Mas obrigado pela oportunidade. A gente vai falar aqui sobre manejo integrado de pragas, né, e resistência de pragas como um todo, a relação que isso tem, e como que a gente pode utilizar os manejos para evitar realmente esse colapso no controle de pragas, né, que a gente vem observando muito na agricultura, e acho que o objetivo aqui é a gente poder trocar experiência. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar, para interromper, tá? Não precisa esperar até o fim para poder fazer alguma pergunta, então acho que a gente está aqui aberto para a gente poder trocar conhecimento, tá? Então, para quem não me conhece aí, meu nome é Rodrigo Marrocos, e nós estamos aqui hoje, nesse momento aqui, para poder realmente fazer uma boa interação e conversar sobre esse tema também, tá? Bem, você já fez um pouco da minha apresentação, mas só para contextualizar, eu sou natural de Recife, hoje eu estou sediado aqui em Recife, formei aqui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu já estou com 22 anos aí de mercado, e desde que eu me formei, né, no primeiro dia que eu me formei, eu já entrei na Irrara, trabalhei praticamente quase 20 anos dentro do mercado agrícola, né, dentro da proteção fitossanitária, então tive a oportunidade de trabalhar com várias culturas, em vários mercados e várias áreas também, como você comentou, na área de vendas, na área técnica, na área de marketing, então tive a oportunidade de realmente interagir com vários colegas, com várias áreas da empresa e poder realmente, junto com o mercado, aprender muito. Então, a gente também, nesse tempo todo, a gente continua aprendendo e também passando conhecimento para os demais colegas, né? Nesse tempo, a gente foi fazendo especializações, foi fazendo estudos, mas a gente não para de estudar. Hoje mesmo, eu estou fazendo uma especialização na UFV, de proteção de plantas, e espero que em breve a gente faça mais um aí no Instituto também, e a gente vai aperfeiçoando nosso conhecimento, né? Então, depois de 20 anos aí que a gente trabalhou em multinacional, principalmente Irrara, também trabalhei em revendas também, né? A Irrara depois adquiriu uma empresa, uma revenda, e eu tive a oportunidade de trabalhar por quase 2 anos também lá, e a gente decidiu aí colocar em prática alguns planos, alguns sonhos que a gente tinha, né? Então, a gente fundou a River Agro, que é uma empresa basicamente focada com a missão de trabalhar a educação e compartilhar conhecimento técnico com produtores e profissionais do agronegócio. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a ideia realmente é a gente poder trocar informações, poder levar conhecimento, poder compartilhar essas informações por vários meios que a gente tem hoje, né? Seja físico, presencial e também digital também, tá? Então, a gente hoje trabalha dentro de uma linha de serviços em parcerias com empresas, com multinacionais, com revendas, né? Ministrando palestras técnicas em ações, né? Quando a gente fala em ações, é dia de campo, lançamento de produtos, giros de campo, enfim, várias ações que ocorrem no dia a dia do agro, onde é demandada uma discussão técnica sobre algum assunto, então a gente está lá para poder prestar esse serviço. Também a gente tem feito uma frente de trabalho de capacitação técnico-comercial, junto, principalmente aí hoje, basicamente, com revendas, a gente tem trabalhado mais forte nessa linha, buscando realmente aperfeiçoar a parte técnico-comercial dos times de vendas. Então, os vendedores que hoje existem no mercado agro, eles são peças importantes, não só para entregar produto, mas é muito importante hoje na assistência técnica de levar conhecimento também para os clientes produtores. Então, a gente trabalha forte, né, dentro dessa linha técnico-comercial, realmente trabalhando esse conhecimento e capacitação das equipes, né? E uma outra frente que a gente está começando, trabalhando, e no futuro pensamos em ampliar também o nosso trabalho, junto com pesquisa e desenvolvimento de produtos. Isso aqui já exige uma outra estrutura, um outro trabalho, mas já estamos começando com alguma coisa de desenvolvimento em parceria de alguns produtos, e no futuro a gente também pensa em trabalhar uma frente mais ampla dentro dessa linha de serviço, tá? Hoje, a gente também tem compartilhado muito conhecimento através das nossas redes sociais. Então, eu queria convidar todos aqui que se não conhecem, eu criei um canal no YouTube chamado Aconselhador do HF, e a gente, na verdade, trabalha lá prestando conhecimento, trocando informações, compartilhando sobre vários alvos, várias pragas, várias doenças. Basicamente, aqui nesse canal é focado em HF, onde a gente leva discussão aí de conteúdo sobre manejo integrado, de pragas e doenças e tudo mais. Então, vocês tiveram a curiosidade, tiver a oportunidade de ir lá de poder seguir, se inscrever no canal, a gente vai ter o prazer de recebê-los lá e a gente poder trocar informações. Além disso, a gente tem as outras redes sociais, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, que a gente também está lá sempre compartilhando os conteúdos, né? Então, a gente espera vocês lá também para a gente poder interagir dentro dessas redes sociais. Bem, falando aqui sobre o nosso tema, né? A gente hoje vai tratar na nossa agenda
Eu dividi ela aqui basicamente em 5 etapas, né? Então, a gente vai falar aqui rapidamente sobre uma parte introdutória, depois um pouco mais entregando o conteúdo do nosso tema mesmo, e no final algumas reflexões que possam ajudar a gente a realmente aperfeiçoar as nossas estratégias de manejo, de recomendação e de orientação ao produtor junto no campo, tá? Então, começando aqui, falando um pouco sobre o desafio da resistência. Então, a gente hoje sabe que isso é um desafio muito grande, não só no agro brasileiro, né, mas a nível mundial também, e a gente precisa realmente ficar sempre atento a todas as questões que se envolvem hoje dentro da agricultura, por tudo que a gente vê passando, pelo que todo mundo fala, da questão climática e tudo mais. Então, a gente tem que ficar atento a toda essa realidade e poder realmente orientar e recomendar e adequar a nossa recomendação para que a gente possa mitigar essas ameaças que existem ao campo. Bem, está na mídia, toda hora a gente abre a notícia lá, a gente vê alguma coisa sobre resistência, a gente vê comunicados aí de institutos importantes, vê todo momento falar sobre vários pontos. É lógico que a gente tem que filtrar as informações, tem que poder realmente ter um respaldo científico para poder acompanhar todo esse processo, mas o fato é que está aí, é uma realidade, a gente já vem acompanhando nos últimos anos um crescimento aí da dificuldade de controle e manejo de diversas pragas no Brasil, e a gente precisa realmente atentar para esses pontos e nos capacitarmos para poder tomar medidas mais adequadas e mitigar esse problema, tá? Bem, falar um pouco sobre resistência, né? Basicamente, a gente conceitualmente coloca o seguinte: ela é a capacidade de uma população, né, de sobreviver e se reproduzir, apesar daquelas exposições de medidas de controle que são utilizadas, principalmente os pesticidas, tá? E aqui, pessoal, eu não vou falar de agrotóxico, tá? Porque é um termo pejorativo, e aqui a gente está entre profissionais, e nós temos que realmente usar os termos que são recomendados e orientados aí do ponto de vista científico mundial. E aqui no Brasil também a gente já tem pela lei já uma adequação desse termo, né? Então aqui é só um ponto para a gente poder também alinhar nossa linguagem. É importante porque ao longo desse problema a gente verifica uma redução da eficiência dos métodos de controle, né? Forçando muitas vezes aos agricultores a utilizar doses mais altas dos produtos, né? E também aumentar a frequência de aplicação desses produtos. Então, isso realmente vai onerando todo o custo, vai dificultando o controle e vai criando um problema cada vez maior. É uma bola de neve que vai crescendo e ele precisa realmente ter orientação, ter realmente as pessoas preparadas para poder passar adequadamente a recomendação que ele precisa poder, inclusive, ajustar o manejo que ele vem fazendo na sua propriedade. Bem, e por que ela vem aumentando, né? De uma maneira geral, a gente observa o seguinte: quando a gente tem o uso excessivo e inadequado, isso realmente é um fator importante, central, para que provoque as resistências dos pesticidas. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque, de uma maneira geral, a gente encontra ainda em alguns mercados, em alguns níveis de produtores, o uso ainda excessivo e inadequado. E eu vou trazer, no final da nossa apresentação, alguns cases reais, para que vocês possam verificar o quanto que é grave, muitas vezes, a gente se deparar no campo com recomendações e com orientações que, de fato, às vezes, o produtor não precisava daquele tanto de aplicação que muitas vezes é recomendado e orientado para ele. Então, quando o mesmo tipo de produto ele é usado repetidamente, a gente realmente vai selecionando indivíduos cada vez mais resistentes das pragas. Isso é um conceito clássico e, na prática, a gente observa muito isso aí. Esses indivíduos se reproduzem, né, eles começam a sobreviver mais às aplicações, e com isso você vai passando essas características de resistência de uma geração para outra. Isso realmente faz com que essas populações vão ficando cada vez menos suscetíveis às ferramentas. Inclusive as ferramentas recém-lançadas, né? Nós temos casos aí recente agora, novo, de produto que tem menos de 2 anos no mercado brasileiro, e a gente já está observando os produtores falar que o produto não controla. E o produto é fantástico de controle. Então, assim, é um ponto de atenção que a gente tem que ter no campo constantemente, para que a gente não possa perder essas informações, essas poucas ferramentas que existem no mercado, e, de fato, dificultar cada vez mais o controle delas no campo, tá? Bem, aqui, só para vocês terem uma ideia de como que funciona, e aqui é mais uma questão conceitual, mas acho que muitos de vocês já viram esse tipo de tela, mas eu queria agora reforçar para vocês. Quando a gente tem um cenário onde a gente não faz a rotação de produtos e modo de ação, a gente realmente cria uma situação bastante crítica para esse cenário, né? E quando a gente usa, por exemplo, o produto A,
e faz a aplicação dele, naturalmente, às vezes, você já tem no ambiente um indivíduo aqui resistente, que é esse vermelhinho que está aqui. Quando você repete o mesmo produto, você começa a aumentar essa população desses indivíduos resistentes, né? E se você continuar repetindo o mesmo produto nas aplicações, cada vez mais você vai ter o aumento dessa população de indivíduos resistentes, chegando ao ponto que você não consegue controlar mais com essa ferramenta. E aí começa a falar que o produto não funciona, que a tecnologia já não presta, que esse produto já não serve para nada. Então, a gente tem que ter essa consciência, para nós que recomendamos e orientamos, para falar ao produtor que não adianta ele ficar aplicando o mesmo produto constantemente na área. Então, isso é um ponto importante. Essa exposição excessiva do mesmo produto, ele vai provocar isso cada vez de forma mais grave, e isso vai provocar realmente perdas de eficácia do produto ao longo do tempo. Quando a gente tem um cenário onde a gente faz uma rotação adequada de produtos, a gente tem uma modificação um pouco dessa estratégia. Então, a gente observa o seguinte: mesmo que a gente aplique esse produto A e continue tendo indivíduos que vão sobrando dessa aplicação, que é normal, tá? Difícil você conseguir 100% de controle numa aplicação de produto. Você precisa poder alternar esses produtos para que você mantenha o nível de indivíduos resistentes muito baixo na sua área. E aí você continua fazendo o processo de rotação. Logicamente, aqui você poderia voltar com o produto A, você está fazendo a rotação de produto. Mas é importante ter essa consciência de sempre você estar alternando esse produto no campo, fazendo uma recomendação adequada e não repetindo esse produto. Então, esse é um ponto importante, basicamente é o cerne daqui do nosso conceito, da nossa apresentação, mas a gente vai debater um pouco mais aí ao longo da apresentação alguns pontos mais dessa estratégia de controle, tá? E, logicamente, tudo isso alternado com outras medidas que são importantes a nível de campo. Se a gente abrir aqui para todo mundo falar uma praga que vocês conhecem ao campo, e vocês têm observado dificuldade de controle, cada um vai ficar falando aqui 2, 3, 4, 5 pragas, com certeza. E aqui eu trago alguns exemplos do que a gente vem observando nos últimos anos, né? E, logicamente, todos vocês aí nas culturas que trabalham têm algum exemplo para dar. A gente observa mosca branca, cigarrinha das raízes aqui que atacam cana-de-açúcar, pastagem, bicho mineiro do café, psilídeo dos citros, enfim, a espodóptera, que está virando uma praga aí em várias culturas, além da traça do tomate, tem várias pragas que vocês podem citar, que realmente tem tido ao longo do tempo muita dificuldade de controle. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo ferramentas químicas, nesse caso, que são importantes para que você possa adotar no manejo dessas pragas que são realmente muito destrutivas e causam muitas perdas para diversas culturas no Brasil. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que estar observando constantemente nas nossas recomendações. Tá? Vamos lá. Os impactos principais que a gente observa quando a gente tem esse processo de resistência. Primeiro é o econômico. A gente observa realmente o aumento do custo das aplicações, porque você fica constantemente fazendo aplicações uma atrás da outra e, consequentemente, o teu custo de aplicação vai aumentando, o teu custo de produção e a tua rentabilidade, no final das contas, vai ser menor. Além disso, o teu dano que você vai ter na sua propriedade, aí, da sua lavoura, vai impactar fortemente na tua rentabilidade. Com isso, vai gerar problemas sociais também, né? Porque se você tem falhas e perdas na tua produção, você começa a levar à falência da agricultura. Então, os produtores entram em falência, quebram, fazendas quebram, demitem uma boa quantidade de gente. Então, você gera um problema social muito grande naquela comunidade. É um ponto importante da gente ficar atento. Além disso, tem a questão ambiental também. Então, a gente sabe que, na hora que a gente usa de forma inadequada uma medida de controle, onde a gente não respeita todos os processos de carência e mitiga todos os riscos que a gente sabe que pode ocorrer com a aplicação inadequada, a gente pode estar inserindo algum tipo de risco de contaminação ambiental e gerar algum problema aí também para a comunidade, enfim. Então, acho que é um ponto que a gente tem que estar muito atento dentro da nossa estratégia para que a gente evite que esses colapsos, né, de controle possam causar essas perdas aí que são bastante importantes aí para a nossa agricultura, tá? É manter a viabilidade e a própria sustentabilidade dentro do processo, tá? Bem, e como é que surge, né? A gente falou um pouquinho ali como é que surge uma resistência dentro do processo das aplicações dos produtos químicos, mas a gente também tem uma visão também biológica e prática de pontos que também podem provocar a resistência de pragas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses itens também. Do ponto de vista biológico, a gente tem a seleção natural que ocorre, mutações gênicas, a resistência cruzada e múltipla, né, que é uma consequência também desse uso de produtos aí inadequados.
mecanismos fisiológicos e bioquímicos, e do ponto de vista prático, que talvez seja onde a gente mais pode atuar, como agrônomos, como recomendadores, como pessoas que estão aí no campo lidando com o produtor, é tratar cada um dos itens, né, principalmente relacionado ao uso adequado e correto dos defensivos agrícolas, né, a gente poder realmente fazer uma recomendação, uma orientação, para que os produtos e as tecnologias sejam utilizadas de forma adequada a nível de campo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses itens aqui, para a gente poder avançar na nossa apresentação, tá? Então, quando a gente fala da seleção natural, basicamente é aquilo que a gente conversou naquele slide anterior. Quando a gente faz as aplicações de determinados produtos a nível de campo, é natural que você tenha um indivíduo ou outro que possa ter resistência daquele produto, mesmo antes de você ser exposto àquela ferramenta lá. E aí, na medida que você tem esses indivíduos sendo expostos constantemente àquela mesma ferramenta, você naturalmente vai reproduzir e vai aumentar essa população dos indivíduos que existe no teu ecossistema. Então, é importante que você faça essa identificação o mais cedo possível e possa realmente fazer as orientações para fazer uma boa rotação de produtos a nível de campo, tá? As mutações gênicas, elas também é possível de acontecer, né? Você pode ocorrer resistência através de novas mutações que possam ser transmitidas através dos descendentes, né? Há relatos, por exemplo, no Brasil de lagarta do cartucho, né, que teve processo de mudanças dentro do seu genoma, onde ela trabalhou mais a degradação dos orgânulos fosforados, por exemplo. E aí você, naturalmente, os produtos dessa classe deixaram de funcionar em cima da lagarta do cartucho. Então, isso foi em decorrência de uma mutação genética que ocorreu nela. E aí outros exemplos que podem acontecer também com diversas pragas, e com isso ela adquiria aí um certo processo de resistência a determinados grupos de produtos. Quando a gente fala da resistência cruzada e múltipla, isso é importante porque cada vez mais isso aqui vem crescendo muito fortemente, e basicamente você tem o seguinte: quando a resistência ela é cruzada, é quando o indivíduo ele confere resistência a um princípio ativo de um determinado grupo, e ele passa também a ser resistente aos outros ingredientes ativos daquele mesmo grupo químico. Então, você tem aí a mesma resistência para determinados produtos que estão no mesmo grupo daqueles produtos que ele conseguiu a resistência inicialmente. Quando você tem a resistência múltipla, é quando você tem uma praga que ela começa a ser resistente a múltiplos modos de ação. Então, você tem, por exemplo, um grupo de uns piretóides, por exemplo, e dos neonicotinoides, que foi, por exemplo, constatado recentemente, o psilídeo dos citros, ele foi documentado e comprovado a resistência múltipla a piretroides e neonicotinoides. Então, isso é um ponto que realmente é crítico, que são ferramentas que foram importantes e necessárias para manejar essa praga, que é muito importante, que é destrutiva, que é a principal praga da citricultura hoje mundial, e você perde dois grupos de produtos que são extremamente importantes para manejar essa praga. Então, é importante que essa conscientização de sempre utilizar as ferramentas e fazer a rotação, para que você não chegue nesse nível de perder dois grupos de produtos que são extremamente importantes para manejar uma praga da dimensão, por exemplo, que é o psilídeo dos citros. Os mecanismos fisiológicos e bioquímicos, eles também são importantes e pode acontecer em situações onde algumas pragas elas começam a entrar um processo de detoxificar ou metabolizar os inseticidas, né? Basicamente, você tem enzimas ali dentro das células que vão degradar esse produto, e aí o produto não vai fazer mais o efeito necessário sobre aquele grupo de insetos. Ao mesmo tempo, você pode também ter alterações dos sítio-alvos, como, por exemplo, os piretroides aqui na bomba do canal de sódio, né, onde é o modo de ação, o sítio de ação do produto, e aí ele passa a ter realmente uma mudança dessa alteração do sítio aqui, e aí os produtos eles não conseguem mais se ligar dentro daquele local ali onde ele precisa fazer ação, e, consequentemente, você tem alteração desse mecanismo, o que vai conferindo resistência desses produtos aí àquele modo de ação, àquela praga especificamente. Outro ponto também, que aí já entra aqui nos aspectos práticos, é onde a gente tem mais atuação e a gente, como recomendadores, podem ajudar mais no campo aos agricultores. O primeiro ponto aqui seria o uso excessivo e inapropriado dos inseticidas. Isso é um ponto importante porque a frequência de aplicação
ela é variável conforme o ciclo da cultura, conforme a região, conforme a cultura, mas é muito importante que a gente faça sempre um bom acompanhamento dessa área, oriente o produtor a poder tomar as medidas de controle químico quando realmente é necessário. A gente vai falar um pouquinho mais aí lá na frente sobre isso, né? Sobre os momentos, sobre o nível de controle, mas é necessário sempre orientar o produtor para ele evitar. O tomate, eu acho que é a cultura clássica que todo mundo fala, todo mundo vê sempre em comentários, né, de que há um uso excessivo de produtos, e de fato, em algumas regiões a gente vê, às vezes, o produtor aplicar de manhã, de tarde e de noite, quando a pressão de praga é muito grande. Mas aí, muitas vezes, a gente vê que falta orientação, falta recomendação para que ele possa realmente usar adequadamente as ferramentas que tem disponível na mão. Então é importante utilizar para que ele não use, por exemplo, subdoses nas suas aplicações, para evitar e potencializar, inclusive, a resistência dessas pragas nas suas lavouras. As aplicações preventivas, elas, na ausência de pragas, elas têm um risco de aumentar muito a pressão seletiva. Então, a gente sempre comenta o seguinte, olha, praga é importante, é fundamental você monitorar e fazer a recomendação conforme a presença dessa praga no teu ambiente. Então, fazer aplicações preventivas de inseticidas só em casos muito específicos. Eu sempre recomendo e oriento, por exemplo, quando você trata, por exemplo, de sugadores, como mosca branca, pulgão, trips, você pode utilizar produtos como neonicotinoides de certa forma de calendário, porque você precisa ter o produto circulando dentro da planta, para que na hora que esses sugadores cheguem nos pontos de crescimento, por exemplo, do tomate, você tenha um produto ali ativo para fazer o controle. Já que a gente sabe que o tomate sempre tem uma expansão muito forte de folhas, há um crescimento de brotos constantemente, então a gente precisa ter o produto sempre circulando na planta para fazer um controle na medida que esses insetos sugadores cheguem na tua área. Principalmente esses insetos que são insetos vetores de alguns vírus aí que são importantes na cultura. Agora, outras pragas, principalmente utilizar produtos de contato ou produtos de choque, muitas vezes, se não tem a praga no ambiente, por que você vai usar ela preventivamente? Então, é importante essa reflexão para que a gente não possa estar desperdiçando as aplicações e as ferramentas no nosso dia a dia. E também, muitas vezes, né, a gente realmente vê esse caso, como a gente citou aqui do tomate, quando é feito muitas aplicações durante o ciclo, né, e tudo isso vai expor mais ao risco dessas pragas a ter resistência, como é o caso, por exemplo, da traça do tomate, que ela voltou recentemente aí, alguns anos atrás, com força, né, e a gente tem poucas ferramentas disponíveis hoje para tratar essa praga, e muitas delas já são resistentes e não conseguem mais ter boa eficácia. Então, o fundamental sempre a gente está orientando sobre esse uso adequado e correto dos defensivos agrícolas a campo. Outro ponto importante que a gente já citou para vocês, mas é fundamental a gente reforçar aqui, a falta de rotação, né? Então, quando a gente não rotaciona o produto, né, a gente realmente vai aumentando cada vez mais o risco de exposição, como a gente mostrou lá, naquele exemplo lá dos ácaros lá. Então, é importante sempre ler a bula dos produtos, né, verificar as informações, para que vocês não possam estar usando o mesmo produto. Eu já vi muito produtor falar, eu estou rotacionando esse produto com esse. Quando eu fui lá olhar a bula, é o mesmo produto que ele está usando, só que são marcas comerciais diferentes. Então, é importante a gente estar sempre orientando ele a estar lendo a bula. Eu sei que é difícil, é complicado, conheço muitos produtores que não sabem nem ler direito, mas é fundamental a gente orientar eles a colocar essa informação, a conhecer melhor os produtos que ele está utilizando, para que ele não possa ficar repetindo o mesmo produto constantemente. Então, esse é um ponto que é sempre negligenciado a nível de campo, é muito negligenciado no campo, e, de fato, a gente acompanha isso no dia a dia, porque o produtor ele gosta de usar aquele produto que ele vê que é bom. E esse exemplo que eu citei para vocês no começo da apresentação, a gente está vendo agora a mosca minadora. Acabou de um produto ser lançado aí por uma grande multinacional, e com menos de 2 anos o produto já é falado no mercado que não está controlando da forma como controlava há 1 ano e meio atrás. Isso por quê? Porque o uso excessivo do produto constantemente, um atrás do outro, uma aplicação atrás do outro. Então a gente tem que tomar um cuidado muito para poder realmente recomendar e orientar sempre a rotação de produtos para que a gente não possa perder as ferramentas que a gente tem disponível. Já é difícil no Brasil registrar produtos. Eu trabalhei por um bom tempo aí na multinacional e a gente já teve produto que demorou 10 anos para sair o registro, 12 anos, 15 anos. A gente tem um processo rigoroso de registro no Brasil, é rigoroso.
Talvez é o maior, o mais rigoroso do mundo. Mas também é muito moroso também. A gente demora a ter algumas ferramentas modernas para estar disponível aqui no nosso mercado brasileiro. Por isso que às vezes a gente ainda tem algumas ferramentas antigas que já foram, que já saíram do mercado na Europa, nos Estados Unidos, e muitas vezes o mercado agro é criticado por isso, porque ele tem alguma ferramenta que já não é utilizada em outros mercados. Mas é porque também aqui demora também a chegar as novas ferramentas. Então a gente tem que cuidar dessas novas ferramentas com carinho, para que elas realmente possam perpetuar a sua eficácia por um longo período de tempo. Tá? Outro ponto importante aqui, que são as práticas de monocultura. Né? A gente sabe que tem culturas, né, como cana-de-açúcar, você tem o exemplo aqui da cana, que elas ocupam grande espaço, é uma cultura de ciclo longo, e a gente sabe que isso dificulta a questão da diversidade biológica dentro dos cultivos, e ao mesmo tempo favorece essa questão do risco de resistência. Né? Então, já que você tem aquela mesma pressão de seleção, aquele mesmo ambiente ali, isso tem um risco muito grande para que você aumente essas pressões. A gente vê, por exemplo, no caso da cana, né, pragas como a cigarrinha das raízes, né, uma pressão muito grande, forte, né, e situações onde você já tem relatos de produtos, como neonicotinoides, por exemplo, que já não tem um bom controle sobre a praga. É lógico que nesse caso aqui ainda tem outros produtos do mesmo grupo que controla, graças a Deus. Mas a gente tem uma situação onde você, tendo poucas ferramentas de controle, você aumenta o risco de exposição à resistência dessas pragas a nível de campo. Né? Outro ponto que também é muito comum no Brasil, né, a gente tem muita sucessão de culturas. E essa sucessão de culturas, você tem pragas em comum. Por exemplo, a mosca branca, ela vai migrando do feijão, passa para a soja, que passa para o tomate, que passa para o algodão, e já está passando para o milho também, e por aí vai. Então, assim, a gente tem culturas que vão sucedendo uma atrás da outra, e você tem pragas que vai migrando de uma para outra. Então, às vezes, você não tem uma cultura tão diferente e que quebre realmente esse ciclo da praga. Então, a gente tem que tomar cuidado nessas pontes verdes, né, que ocorre muito, muito comum em diversas regiões, que normalmente tem 3 safras, né, 3 cultivos, e você ter pragas, né, por exemplo, a Spodoptera, que muita gente vem falando aí do problema dela, ela também está acontecendo da mesma forma, ela vai migrando de uma cultura para outra e vai realmente causando danos excessivos, né, e cada vez mais se expondo às ferramentas em diversas culturas. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a essa questão também. Outro ponto que, para mim, é um ponto crítico, é a questão do monitoramento. E esse monitoramento não é ficar na caminhonete lá, botar o bração, andar, dar uma volta na lavoura, olhou assim pela janela e falou, olha, tá boa, não tem praga não, e ir embora do campo. Então, realmente é sujar a botina, é ir para o campo, fazer o monitoramento regular, né? É importante ter um hábito, ter um método, né? Ah, vou fazer um monitoramento uma vez por semana na área. Pô, legal. Para culturas funciona, para o tomate talvez não vai funcionar. Mas é importante que você tenha sempre um hábito, um método de poder avaliar constantemente a tua área e poder, inclusive, avaliar as medidas de controle que você está fazendo a campo, né? Então é importante que você realmente possa avaliar para ver se você tomou uma medida que foi eficaz, se não foi, se teve um bom controle, se não teve, e por aí você está ajustando o teu controle, né? Ô, Marrocos, Oi. um ponto até nessa questão do monitoramento, cara, você rodou muito o Brasil inteiro já, eu rodei boas partes também, e assim, eu via que esse é um ponto muito importante, sabe? Visitei grandes empresas, grandes produtores de diferentes culturas, e quando você começava a questionar a equipe, o tamanho da equipe para fazer monitoramento em larga escala, era uma coisa assim, caótica. Assim, tenho Sim, certeza que o pessoal está aplicando o calendário e não tem nem como fazer um monitoramento adequado, sabe? isso é um fato, isso é importante que você falou que muitas vezes o pessoal vê isso aí como o pragueiro, né, no campo aí, é um cara que, não estou dizendo que ele é raro, né, mas ele está presente em algumas propriedades, mas é importante que a gente saiba que é fundamental dar valor a essa pessoa, a esse profissional no campo, porque ele pode te ajudar muito a você ter uma redução no teu custo de produção, dentro dos seus tratos, né? E, de fato, assim, seja pequeno ou seja grande, muitas vezes você tem isso muito negligenciado. E aí, obviamente, por uma questão de calendário, por uma questão de pacote tecnológico, muitas vezes você faz um programa de pulverização ou de controle, né, enfim, e você esquece de medir isso aí.
né? A medição, o aferimento do que você está fazendo, ele é importante. Eu acho que com o advento das tecnologias que estão chegando a campo, eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso pode ajudar muito a você ter um bom monitoramento, ter uma melhor forma de acompanhar a tua lavoura, né, através das tecnologias de hoje, e, obviamente, isso te ajudar muito a você ter uma performance melhor de controle a campo, né. Outro ponto que é comum também é movimento de pragas, né, então a gente pode ter migrações de pragas, né, de uma região para outra, e, logicamente, isso pode levar a pragas resistentes de um caminho, né, de uma região para outra, através de mudas, através de materiais propagativos, enfim, você tem pragas que conseguem se dispersar muito através de equipamentos, de roupa e tudo mais. Então, é importante a gente ter sempre esse cuidado, né, de poder estar avaliando e acompanhando essa migração, e, obviamente, você pode utilizar algumas estratégias. A gente vai falar, por exemplo, de armadilhas, né, que vai poder acompanhar e você mitigar essas entradas dessas pragas dentro da tua área, e, consequentemente, você ter uma medida de controle mais efetiva no início dessas infestações, né? Outro ponto, que são as aplicações inadequadas. Fica questão de colocar uma aplicação essa aqui, o cara não está de EPI, está usando, talvez, um momento aí inadequado, com muito vento, né? Então, a gente se depara muito com isso aqui ainda também. Lógico, não é todo mundo, tá, gente? Tem muito equipamento hoje top no mercado, mas, assim, a gente ainda vê métodos de aplicação deficitários a nível de campo, né? Seja o horário inadequado, seja a dose inadequada, seja a cobertura, o tipo de bico, enfim, existe N fatores aqui sobre a aplicação, sobre a tecnologia de aplicação, que a gente tem muito para crescer ainda e avançar no Brasil. Então, isso ajuda muito ao produto a performar melhor, aquela medida de controle ser mais efetiva, né? E, consequentemente, isso ajuda a mitigar as questões relacionadas à resistência de praga, né? Então, eu acredito muito que a falta de educação e capacitação dos aplicadores é um ponto importante para que a gente possa ter uma eficiência melhor nas aplicações, né? E, consequentemente, diminuir maior o risco dessas resistências aí dos produtos a nível de campo. Então, o papel nosso também é orientar, existe uma legislação já rigorosa em relação a isso aí, e a gente realmente poder acompanhar isso a nível de campo, mais próximo do produtor, e diminuir esse problema que também é bastante significativo no campo, tá? E outro ponto são as doses, né, subletais, né? Então, esse é um ponto que muitas vezes bate do ponto de vista econômico, né? O produtor às vezes gosta de diminuir a dose, ou quando ele olha na bula lá a dose de um produto, que é de 250 a 500 ml. A chance dele recomendar e usar 250 é muito maior do que usar 500. Ainda mais se for um produto que tem, às vezes, um preço custo-litro, por exemplo, alto, ele tem essa tendência a fazer isso. Então, é importante que a gente sempre oriente a recomendar as doses oficiais que os fabricantes recomendam, né? Então, eu trabalhei na pesquisa aí por muito tempo na Errara, a gente sempre estudou muito as doses, então, existe aquela dose que tem o melhor retorno econômico para o produtor. Então, a gente sabe que essa orientação, essa recomendação que os fabricantes passam, é importante que você siga ela, para que realmente você possa ter uma performance melhor a nível de campo e não ficar baixando dose. Porque o risco de você aumentar a resistência em relação à subdosagem é muito grande. Você vai selecionando mais esses indivíduos não morrem com aquele produto, ele fica ainda estimulado a reproduzir mais, e aí você vai aumentando cada vez mais essa população de insetos resistentes, tolerantes àquele princípio ativo, né, aquele grupo químico, e com o tempo você vai realmente tendo cada vez mais problemas excessivos. Eu lembro de um caso aí que aconteceu aí aqui no Nordeste mesmo, com praças crucíferas e produtos de amidas, quando foram lançados uns anos atrás, né? E com pouco tempo o pessoal começou a ficar usando subdose, porque era muito caro, né? Imagina, comprar um frasquinho lá, custava lá quase R$ 2.000 um frasquinho de produto, então o produtor ficava utilizando subdose, com menos de um ano começou a estourar a resistência. Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência de recomendar e orientar e seguir as recomendações de doses dos produtos, tá? Bem, e partindo disso, a gente passa para uma outra etapa da nossa apresentação, onde a gente vai falar um pouco sobre os alicerces e os pilares do MIP, tá? Então, para combater aí a resistência das pragas que a gente vê no campo. Vocês têm alguma pergunta aí? Eu vi que tem alguns comentários aí, Jordano. Não sei se tem alguma pergunta aí, se você puder olhar aí depois para ver aí. Sim, tem aqui o Otávio de Matos, ele colocou assim, acho que o nível de dano econômico não é mais considerado. O calendário venceu.
sobre o monitoramento e a tomar decisão para as aplicações. Eu vou mostrar depois o gráfico sobre isso aí de nível de controle, nível de dano, né? A gente pode depois colocar um carimbinho aqui, né? Perfeito. Venceu aí o calendário, né? Mas, assim, é importante porque aí entra o papel muito forte da pesquisa, né? Da orientação, porque, de fato, quando você vai olhar o nível de controle, essa sensibilidade do momento da sua ação de controle, ela é muito variável, né? Às vezes eu chego numa lavoura, eu tenho um sentimento que talvez não precisa aplicar naquele momento. Já pode chegar outra pessoa e falar assim, olha, para ter aplicado ontem já. Né? E vai ter gente que vai falar assim, não deixa aplicar não, deixa para aí, depois a gente aplica lá na frente. Então, é importante ter a informação, né, de realmente o nível de controle que a gente deve adotar em diversas pragas, para que possamos aí ter uma performance melhor e não ficar realmente utilizando o calendário, tá? Eu tenho vários exemplos, o Otávio que falou, né? Foi. Eu tenho vários exemplos, Otávio, de trabalhos aí, durante a minha vida profissional, né? A gente trabalhou muito forte no desenvolvimento, junto com trainees, né? Com o pessoal a nível de campo, e a gente colocava muito campo lado a lado. Então, a gente ia lá com as tecnologias, por exemplo, da Ihara, e fazia lá um lado a lado com o produtor. Ele utilizava o manejo dele e a gente fazia a recomendação conforme as nossas orientações, nossas medidas de controle. E olha, eu te falo para você que, na maioria das vezes, a gente conseguia reduzir o número de aplicações, reduzir o custo de aplicação, quando a gente comparava com o tratamento do produtor. Porque o produtor ele ia nessa onda aí, do calendário. Ele ficava lá 3, 4 aplicações na semana e tocava. E muitas vezes a gente, acompanhando a lavoura de lado ali, fazia 1, 2 aplicações. Então, é possível de fazer redução, sim. É possível de você usar essas técnicas aí adequadas, monitoramento, acompanhamento, e realmente fazer um controle mais efetivo. Mas na prática, realmente, até porque muita gente fala que ninguém tem tempo mais para nada hoje em dia, né? Imagina o produtor hoje corrido com as coisas que mais fácil ficar um calendário ali. Eu vou mostrar depois lá na frente um caso real que você vai ver isso aí. Mas o calendário ele influencia negativamente nesse processo, tá? o calendário é sempre Liga dos Campeões, não tem jeito não, viu? Verdade. Vamos lá. Nosso amigo Elcio Costa. Eu estou usando o do meu filho aqui, viu? André Costa. Ah, tá. Eu vi o nome André Costa aqui, agora eu tô vendo o CR Figura. Agora que eu botei a figura aí para você me ver aí. Chega. Estou ouvindo já. Prazer revê-lo, amigo. Vamos lá. A gente fazendo um contexto aqui da definição, só para a gente poder falar sobre esses alicerces e sobre esses pilares, né? Então, assim, quando a gente olha uma lavoura, basicamente, a gente tem que conversar com ela. Mas, assim, não quero que vocês saiam no campo aí, conversando com as plantinhas, perguntando o que ela está sentindo, o que está acontecendo com ela, nada disso. Mas a gente tem que observar. Então, acho que o MIP, ele traz essa reflexão para a gente, né? É a gente poder tomar uma medida, uma decisão de controle de uma forma mais estruturada, de uma forma realmente mais organizada, através de dados, através de informações. Então, a base disso, que é o monitoramento, acompanhamento, ele é importante para que a gente possa entender todo esse processo e conhecer adequadamente as pragas e tudo mais, para que a nossa decisão de controle ela seja muito mais correta e embasada, né? Então, de uma maneira geral, o MIP ele fala que a gente tem que usar várias estratégias de controle ao longo do nosso ciclo de cultivo, sejam essas estratégias isoladas ou em conjunto. Um exemplo, eu posso usar um produto biológico junto com um químico, ou eu posso usar alternado esse produto. Então, eu estou fazendo um manejo integrado, seja junto ou alternado. É importante sempre a gente ter essa consciência também. Não é ficar somente em um nem outro, mas usar todas as ferramentas necessárias. Tá? Esse aqui, acho que é o gráfico clássico, aí, que todo mundo, quando bate no Google, aí, MIP, né, vem na nossa tela, né, essa ferramenta. A gente vai falar um pouquinho sobre os alicerces e depois a gente vai falar sobre os pilares do MIP. Tá? Só reforçando aqui a importância, né, na parte da taxonomia, eu não vou entrar aqui em detalhe, porque eu não sou entomologista para falar para vocês sobre identificação de pragas, mas é fundamental a gente entender toda a dinâmica das pragas conforme o ciclo da nossa cultura. Então, entender as pragas de solo, entender as pragas que atacam o início do cultivo, aquelas que vão lá nos botões florais, aquelas que são de final de ciclo, enfim. É fundamental a gente ter o conhecimento e orientar o produtor a importância de estar
entendendo o momento dessas pragas, os momentos mais importantes. Lógico, tem pragas que podem antecipar o seu dano, assim como pode retardar. Mas entender a identificação correta dessas pragas e poder realmente tomar medida conforme o ciclo fenológico da cultura, respeitando aí a carência dos produtos, por exemplo, no final de ciclo, isso é importante, o intervalo de segurança entre aplicação e colheita e tudo mais. Então, tudo isso é fundamental para que a gente realmente possa ter uma base de identificação correta, para eu poder escolher a medida adequada de controle na hora que eu for fazer a recomendação ao nosso produtor. Outro ponto importante é fazer o monitoramento, é sujar a botina mesmo, é bater pano, é olhar as armadilhas, é poder olhar todos, fazer conferência, bater lupa. Então, isso é um ponto importante. Não? Então, como você falou, Lucas, é fundamental que os produtores, as fazendas e tudo mais, tenham uma equipe especializada, orientada, treinada, né, para que ele possa avaliar adequadamente, alimentando e criando esses dados, para que esses dados possam nos auxiliar na tomada de medida de ação. Chegou no nível de controle? É necessário aplicar agora ou não? Então, tudo isso vai ser importante através dos dados que vão sendo gerados no monitoramento, tá? E aí a gente chega aqui nesse famoso gráfico lá, da conversa que o Otávio falou lá. A gente sabe que a flutuação de pragas, que é essa linha verde aqui, ela é oscilante ao longo do ciclo. Ela oscila conforme cada lote, ela oscila cada mês, ela oscila cada ano, e a gente sabe disso. Cada ano, cada história, cada lavoura tem a sua história para contar. Então, a praga, muitas vezes, ela pode estar no nível de equilíbrio, sem necessidade de você fazer nenhuma intervenção química. Eu já visitei lavouras lá com várias presenças de pragas, que eu faria uma recuperação de controle, fazia uma intervenção de controle, mas o produtor estava seguro que não precisaria fazer nada. Então, isso é uma da percepção de cada um. Não estava causando dano, para ele estava tudo normal, tá? Mas, obviamente, você pode ter um aumento dessa população, e na hora que essa população aumenta aqui, ela atinge essa linha aqui, que é do NC, que é o nível de controle, que é onde a gente precisa fazer uma tática de controle. Obviamente, você pode fazer alguma medida de controle no meio do caminho, ou alguma medida de controle que possa evitar que essa praga chegue, por exemplo, no nível de controle, onde há necessidade de fazer uma aplicação química. Isso depende de cada praga e de cada cultura e de cada região. Mais importante é que você evite que a praga chegue nesse nível de dano econômico, porque aqui você começa a realmente ter um impacto no bolso do produtor. Então é importante que a gente faça realmente uma boa acompanhamento da área, tome a medida de controle antecipadamente, antes de causar danos econômicos para o agricultor. Tá? E importante também a gente avaliar todas as condições ambientais que estão inseridas, né? Todo o contexto do ambiente, todo o ecossistema que está envolvido naquela lavoura, aquela micro-região, toda a questão climática também que está envolvida, porque a gente vai ter época do ano, por exemplo, que vai estar mais favorável à ocorrência da praga e menos favorável. Por exemplo, uma época do ano onde você está muito quente, uma condição realmente não propícia, por exemplo, a utilizar um produto biológico. Então você tem que ter essa estratégia de poder preservar uma ótima ferramenta e utilizá-la no momento mais adequado. Que às vezes você vai expor o produto e vai se queimar o produto, né? Não vai ter a performance adequada. Então, toda essa análise das condições ambientais, ela também é importante para que você possa ter a base, para que agora que você vai para as colunas, lá, e para os pilares, escolher as melhores medidas de controle. Tá? Bem, e partindo agora para os nossos pilares, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre as principais medidas de controle, passando um pouquinho aqui sobre as diferenças entre elas, alguns exemplos práticos, né, e a gente já está caminhando para a nossa parte final da nossa apresentação. Bem, a gente falando um pouco sobre controle cultural. Eu diria, pessoal, que esse método de controle é um dos mais importantes que existe na agricultura e também um dos mais que é negligenciado a nível de campo. Nós temos várias práticas que a gente pode adotar, alterar o ambiente ou desfavorecer a praga, né, e que ela possa realmente causar danos à nossa propriedade. Com isso, a gente expõe menos essas pragas ao risco de resistência aos produtos. Então, por exemplo, destruição de restos culturais. Isso é um caso real, uma foto minha aqui de uma lavoura de tomate, onde estava
vários danos de traça e simplesmente o produtor abandonou isso aqui. Isso aqui era uma lavoura abandonada. Você imagina a quantidade de mariposa. Quando eu chutava isso aqui, essas mariposas tudo voando, e menos de 500 metros tinha um monte de lavoura de tomate, tudo novinho lá, chegando próximo do florescimento. Então aqui é um criatório de pragas. Então a gente tem que realmente estar pensando constantemente a recomendar sempre uma boa destruição dos restos culturais para evitar realmente a propagação dessas pragas a campo e efetivamente você, ao longo do tempo, ir diminuindo essa pressão de praga, diminuindo a sua exposição aos controles químicos e, consequentemente, mitigar essa questão de resistência de pragas a nível de campo, tá? E estamos falando de traça, que é um problema seríssimo, né? Outra questão, por exemplo, que é muito comum nas culturas de HF, é o escalonamento de plantio, né? Então você tem uma área mais velha e tem uma área mais nova, é muito comum. Do ponto de vista comercial, é importante isso aqui, você escalonar para que você possa ter, sempre no final da produção, né, o produto com mais período de tempo para poder ofertar o cliente consumidor final. Mas do ponto de vista de pragas e doenças, isso aqui é um prato cheio, né? Porque ela vai migrando das áreas mais velhas para as áreas mais novas. Então é importante que realmente faça um bom controle dessas áreas mais velhas, para que você não possa estar tendo uma pressão muito grande nas áreas mais novas. Isso também acontece entre vizinhos de área, entre vizinhos de propriedade e tudo mais. Então é fundamental fazer essa estratégia de escalonamento adequadamente para não evitar problemas de pragas migrar de uma área mais velha para uma área mais nova. Outro ponto também é a destruição também de folhas atacadas, né? No caso do mamão aqui, por exemplo, o ácaro rajado é muito comum de você ter problemas. Você fica essas folhas mais velhas aqui penduradas, que só via criatório, né? Você pode retirar, destruir e tudo mais. Então, isso também é um ponto importante. Às vezes, plantas viróticas também dentro da área também, é importante você ir lá destruir, como acontece, por exemplo, com o green, né, que a gente falou lá, do psilídeo dos citros. Uma estratégia importante é retirar a planta também, porque ali ela fica a bactéria ali que vai passando de uma planta para outra, né, através do vetor. Então é importante a gente sempre fazer esse tipo de medidas, né, para diminuir cada vez mais a pressão dessas pragas no ambiente. Tá? Outro ponto também aqui, ó, em frutas, né, você fazer o interrio, né, a gente falava muito lá com sua mãe lá, Lucas, a doutora Beatriz, se ela está presente aí na apresentação também, mas a gente presente falava muito aí. Ah, legal. A gente falava muito isso lá nos trabalhos lá no Vale de São Francisco, né, da importância da gente fazer essa medida cultural da destruição dos frutos lá, principalmente pensando no manejo de mosca das frutas, né? Então é fundamental a gente usar isso aqui. Sem isso aqui, pessoal, fica difícil. Você ficar aplicando o produto toda hora para poder controlar uma praga como mosca das frutas, é praticamente o segredo para um insucesso. Então a gente realmente precisa tomar medidas para interrio aqui, né, na profundidade adequada, né, porque as larvas aqui ainda podem sair e completar seu ciclo, mas tudo isso é importante para a gente trabalhar as medidas culturais a nível de campo. Plantas daninhas também, ela é muito comum de você ver pragas conseguindo completar seu ciclo também em várias plantas daninhas, no caso aqui mosca minadora, mosca branca e tudo mais, então é importante a gente fazer um bom controle dessas plantas daninhas a nível de campo também. Rotação de culturas, isso é um ponto importante. A gente ainda vê produtores ainda fazendo rotação de culturas da mesma família, solonáceas, por exemplo. Então é importante, porque aí você está só trocando uma cultura pela outra, os problemas são o mesmo. Então é importante você fazer uma boa rotação, quebrar esse ciclo da praga, quebrar esse ciclo de doenças, né? E isso, no final das contas, vai te ajudar muito no contexto a você ter uma boa estratégia de controle. E por fim aqui, todas as medidas de uma boa irrigação, uma boa adubação, um bom controle de plantas daninhas também, de uma maneira geral, te ajuda bem a você ter uma planta mais fortalecida, uma planta mais nutrida, uma planta mais adequada, mais equilibrada, e ela, consequentemente, combate melhor as pragas e doenças dentro do ambiente. Ou seja, são várias medidas que podem ser utilizadas do ponto de vista cultural, que podem ajudar muito, auxiliar muito o controle químico, e você, de fato, ter um manejo mais sustentável dentro da tua área. Tá? Do ponto de vista biológico, também, isso aqui é uma coisa que vem crescendo de forma fantástica no Brasil. A promoção de inimigos naturais, predadores, parasitoides, né, e organismos que vão ajudar no controle de pragas,
Isso é um negócio muito benéfico, vem crescendo cada vez mais. A gente tem aí tanto o controle biológico clássico, né, aqueles predadores que já estão no ambiente já, então a gente tem que tomar cuidado, utilizar sempre produtos seletivos, produtos cada vez menos agressivos a esses inimigos naturais, e a gente cada vez mais hoje tem informações desses produtos, né, é sempre estudado pelas indústrias aí, essas ferramentas, a seletividade, e é muito falado sobre isso também. A introdução de fungos e bactérias, por exemplo, que tem ajudado muito, né, o exemplo aqui o Cordyceps, né, que é o antigo Isária, controlando mosca branca, né, então, assim, é importante, tem vários outros fungos aí, Bovéria e tudo mais, são amplamente utilizados, metarrísio, então são exemplos aí de sucesso que são utilizados em diversas culturas e que podem auxiliar muito dentro do manejo de controle dessas pragas, né. E nós temos também os próprios predadores, né, os parasitóides, desculpa, que são introduzidos, né, tanto os que são naturais, como também aqueles que são introduzidos dentro do ambiente, né, sejam ópios, diglifos, enfim, tem vários, né, cotésia, no caso da cana-de-açúcar, tem uma infinidade de parasitóides hoje que são utilizados, cada vez mais a gente vê empresas, né, empresas comercializando, né, tricograma, vários organismos aí, a gente vê um crescimento muito grande desse mercado de biológico. Basicamente, hoje o mercado biológico ele cresce a 2 dígitos no Brasil, então é um crescimento significativo, e eu creio que cada vez mais vai aumentar muito esse uso e adoção dos produtos biológicos na nossa agricultura. Tá? Pensando do ponto de vista comportamental, a gente também tem algumas outras estratégias que pode utilizar, né? Por exemplo, essas lonas amarelas aqui, elas promovem uma boa captura de mosca minadora, por exemplo, de mosca branca, que são atraídos pela cor, né? Então, isso a nível de campo, você pode utilizar essas lonas e elas poder capturar uma boa quantidade de adultos a nível de campo, né? Também você pode utilizar em estufas, né, em áreas fechadas, esses outros tipos de produtos que são comercializados também, que já são placas adesivas, né, que já vem com a coloração e com adesivo pronto. Você também tem outras colorações, como por exemplo o azul, onde o TRIPS é mais favorável, né, o TRIPS é atraído pela coloração azul, e aí você tem essa adesividade aí desses insetos. Também pode-se utilizar cola entomológica, então você pode pegar algum recipiente, uma garrafa PET, por exemplo, pincelar com essa cola entomológica e colocar dentro da tua propriedade, também vai fazer uma boa captura de insetos também, né? Existem as armadilhas clássicas também, que são utilizadas, né? Então, você tem a Macfield, né, que é utilizada para controlar a mosca das frutas, né? Você bota um atrativo, não só para controlar, para monitorar, acompanhar, né? Mas você faz uma captura massal de adultos, né? Então, você coloca um atrativo alimentar aqui dentro, e aí você consegue ter uma boa atração também de adultos, e que te ajuda aí nesse controle também. Além disso, nós temos vários também feromônios, né? Que são utilizados para monitoramento nas armadilhas deltas, mas também que, de certa forma, aqui, no caso aqui, você tem uma boa quantidade de adultos de traça, né, sendo controlados, né, e aí você consegue ter uma boa captura desses adultos que são atraídos pelo feromônio. Acho que tem uma pergunta aí, o Lucas. Vem, por favor, também. Eu tenho o Wagner aqui. O Wagner falou assim, poderia explicar melhor como as lonas amarelas capturam? Certo, Wagner. É o seguinte, aqui, essa foto, inclusive, é lá da região de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, que é uma região produtora de melão. É um problema muito sério aqui de mosca minadora. Então, você tem, basicamente, mosca minadora, mosca branca, eles são atraídos pela coloração amarela, tá? Então, você pode espalhar essas lonas ao redor das áreas, dos lotes, né? E aí você faz o seguinte, você pincela essa lona com um produto, um óleo mineral, por exemplo, certo? E aí esse inseto ele é atraído, tá? Esse inseto ele é atraído pela coloração. A coloração faz com que esses insetos são atraídos. Como, por exemplo, o azul, o TRIPS ele é atraído pelo azul. Eu não sei tantos detalhes bioquímicos, tá? Que poderia explicar isso. Mas através de pesquisas aí que já foram colocadas, né? Você tem algumas pragas que são atraídas pela coloração, né? Assim como também tem pragas que têm mais preferência, que são atraídas por luz, né? Algumas mariposas, ela tem essa atratividade por luz, outras não, e aí você consegue também utilizar armadilhas luminosas para a captura desses adultos, tá?
eu vou ficar te devendo aí, talvez, a parte química, bioquímica aí dessa relação aí de coloração, mas na prática você tem hoje, como por exemplo aqui, já produtos, né, que são comercializados por algumas indústrias, já empresas, já com essa cola entomológica aqui, tá? Ô, Marrocos, acho que tem uma pergunta da Daniela que vai bem nessa linha. E acho que você até talvez tenha respondido, né? Nessa linha, poderia explicar qual a relação da cor com a atratividade de determinado grupo de inseto? Que você correlacionou o azul com a tríplice, acho que, enfim, é uma coisa mais técnica seria, né? Eu não conheço com profundidade, tá? Vou ficar devendo para você essa resposta. Eu não conheço com profundidade a parte bioquímica atrativa, sabe? Mas, assim, pelo que a gente já estudou e viu já recomendações, né? Você tem essa atratividade de determinados grupos, né? Assim, não seria grupos específicos, né? Eu acho que está mais relacionado a algumas pragas específicas mesmo, né? Então, basicamente, você tem algumas pragas que são mais atraídas por essa coloração. Vou ficar te devendo aí o porquê, assim, com profundidade, tá? Não tenho esse conhecimento, esse detalhe, assim, para te explicar. Posso até buscar essa informação depois e talvez te reportar ela aí para que você possa responder sua pergunta, né? Rodrigo, uma pergunta. Para falar. A questão de resistência, ela é local apenas, ou ela pode migrar de um estado para o outro, ou mesmo de uma lavoura para outra, pelo menos? Eu acho que Imagino que aquela parte... dependa um pouco da espécie, etc. Mas assim, o quão longe pode chegar uma resistência? A questão que eu pergunto é porque, eu pensando assim, se ela pode avançar muito, né, daquele território onde foi feita uma aplicação errada, então ela passa a ser também uma responsabilidade social, né? Mas aí eu queria que você me respondesse o quanto que ela pode avançar. Ela, assim, meu conhecimento é o seguinte, minha prática, né? Se você tem uma região específica e naquela região você estabelece aquela pressão, aquela população ali que está sendo exposta ao produto, ela que vai ser realmente, ela que vai conseguir transformar aquilo ali numa resistência. Para que ela possa atacar um outro local, ela teria que migrar, os indivíduos dela teriam que estar migrando para o outro local, para ter aquela continuidade daquela resistência daquela mesma população. Porém, em outra região, aquela outra população pode estar sendo exposta também àquele mesmo tipo de produto e desenvolver a mesma resistência, mesmo não tendo relação direta sobre isso, né? Então, você pode estar criando a resistência em vários locais ao mesmo tempo, mas não necessariamente aquela mesma população vai ter uma correlação com aquela outra, de um estado diferente. Mas você pode ter migração de pragas, né? Você pode ter essa praga, ela pode estar movimentando, até falei um pouquinho rapidamente lá atrás, com materiais propagativos, você pode estar migrando, algumas são migrações através de vento, pode ir por exemplo, essas blusas brancas aqui, é comum de você ver trips, quando você vai na lavoura, você olha lá, daqui a pouco você entrou no carro, andou 100 km, está com trips na tua... E foi aquele trips que estava na lavoura lá atrás que você visitou, então você pode, nesse detalhe aí, você está esparramando essas pragas aí, que pode ser resistente ou não, tá? Mas você, de uma maneira geral, você pode criar essas resistências sobre aqueles produtos, né, em vários locais ao mesmo tempo, e, logicamente, com um determinado passar do tempo, você pode estar homogeneizando aquele problema com todo mundo, né? Então, acontece de você ter algumas regiões que você fala, por exemplo, fazer uma palestra, na minha região aqui eu estou tendo problema de tal praga que não consigo controlar com neonicotinoide. Só que em outra região, a pessoa pode falar que consegue controlar. Por quê? De repente, um no lugar foi mais exposto e o outro nem tanto foi tão exposto. E aí você pode ter essa diferença entre essas percepções de controle. Mas, basicamente, a migração aí desse inseto, da população, é que vai ser um fator importante para você fazer essa praga migrar de um lugar para outro, né? Não sei se eu te respondi aí, mas qualquer coisa vamos falando. Não, sim, eu queria assim, só realmente entender se era possível elas, de fato, conseguirem assim, migrar para locais muito distantes, né? Mas acho que essa forma que você explicou os materiais propagativos, etc., eu acho que ficou mais claro.
Porque, assim, vento, tudo eu imagino, mas até onde que pode chegar, né? Essa questão de que elas se desenvolvem em diversos lugares concomitantemente, isso sim, né? Com certeza, mas era realmente a curiosidade mesmo, do quanto que ela consegue avançar. Eu acho Eu que, estava tipo, né, vendo, isso depende da espécie, enfim. eu estava vendo recentemente o artigo da Fundecito sobre o psilídeo, né? Que eles falaram sobre a resistência de psilídeo para piretroides e neonicotinoides, que eu comentei aqui no começo. E aí, na avaliação deles, né, eles avaliaram que passava de geração, então aquela resistência estava passando de geração para geração. Então eles pegaram aqueles indivíduos resistentes, esperaram eles se reproduzir, e aí fizeram testes das aplicações e observaram que continuava não controlando. Então, imagina, se você tem uma muda de citros ali, e aí ela, se por acaso aquele telado, ele entrar ali um psilídeo ali que seja resistente, e ele conseguir ovipositar naquelas brotações ali, aquela muda vai ser transferida para um local para o outro. Naquele processo, você está carregando os ovos ali. Daqui uns dias vai eclodir uma ninfa, e aí você tem naquela outra região que você instalou a muda lá, aquela população que foi resistente do outro local. Então, assim, é possível, tá? Não, não é impossível, não. Mas aí vai depender de cada caso e da capacidade e distância que você vai ter. Logicamente que existem algumas limitações de mudas, de não passar de um estado para outro, tem toda uma legislações estaduais que às vezes até proíbe de você ter uma circulação de determinados materiais propagativos, né? Ou se tiver, vai ter que ter aquele certificado lá de isenção ali de sanidade para que você possa migrar essas partes aí entre os estados, né? Mas vamos lá, vamos avançar aqui na nossa apresentação aqui, para a gente já finalizar. Só para ter uma última pergunta aqui de controle cultural, a Priscila perguntou se essa prática de controle cultural pode ser aplicada em estufa de tomateiro também. Pode ser aplicado sim, acho que algumas técnicas podem ser utilizadas, né? Eu acho que, de uma maneira geral, nas estufas, até eu vou falar aqui um pouco mais para frente aqui, a estufa em si, ela pode ser uma boa estratégia de poder fazer um controle físico, né, de mitigar a presença de pragas dentro da área, mas, obviamente, você não pode deixar entrar, né, que depois que entra é difícil também de sair, de você controlar, mas é possível de você adotar algumas estratégias, talvez não todas, né, mas, assim, uma planta bem nutrida, bem adubada, uma boa irrigação e tudo mais, isso já fortalece bastante a planta a ter uma boa condição de combater as pragas. Eu acho que tem outras medidas que talvez possam também ajudar bastante aí no controle também dentro de estufas, né? É mais fácil de você ter um controle daquela condição, daquele ambiente, né? Perfeito. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre controle genético aqui, rapidamente, a gente também tem a manipulação genética de insetos, né? Como é o caso, por exemplo, da mosca das frutas, né? Que é uma técnica muito utilizada a nível mundial, né? Que é a técnica do inseto estéreo. Então, essa é uma técnica possível de ser utilizada nessa praga, né? Já é possível de realizar aqui no Brasil, nós temos lá em Juazeiro, na Bahia, uma fábrica, Mosca Média, né, que tem essa estrutura para produzir esse tipo de inseto, e é uma técnica que é possível de ser utilizada também no caso específico desta praga, tá? Controle varietal também é uma das estratégias de controle também, a gente vê nos últimos anos o desenvolvimento de variedades híbridos, por exemplo, principalmente de milho, soja, algodão, né, especificamente com a tecnologia BT, tudo isso realmente auxilia no controle de pragas, porém, como toda técnica, a gente tem que tomar cuidado com ela também, né? Então aqui a gente sabe que nem 100% das áreas usam refúgio, nem todas as áreas aí conseguem usar adequadamente a tecnologia, e você vê, mesmo no BT, as expressões de resistência acontecendo a algumas proteínas. Então, a cada vez mais você tem introdução de novas proteínas para poder realmente ter a efetividade de controle de lepidópteros mais efetivo, né? Então, é uma técnica que é possível de utilizar também. No HF, é utilizada uma outra estratégia, que é a tolerância e a resistência a alguns vírus, né? E esses vírus aí, que são inoculados através de alguns vetores, como mosca branca, pulgão, trips, né? Então, eles não controlam essas pragas, mas
de certa forma, minimizam os danos que essas pragas ocasionam no campo, né? Então, a gente também pode adotar essa estratégia varietal como uma forma também de auxiliar no controle. Obviamente, ela sozinha não pode controlar 100%, mas ela pode ajudar muito a mitigar os danos causados pelas pragas, né? O controle químico, né, de uma certa forma, é a ferramenta mais utilizada, é a ferramenta amplamente utilizada pelos agricultores, é aquela que o produtor muitas vezes pensa primeiro em utilizar no controle, e a gente tem que realmente ter um cuidado muito grande nas recomendações, nas orientações, na utilização desses pesticidas, né, para realmente ser efetivo e, consequentemente, ter um bom resultado de controle a nível de campo, tá? Então, isso é um ponto, é uma ferramenta importante para ser utilizada. O controle físico, né, como a gente comentou aí, a colega fez a pergunta agora aí, acredito que a utilização de barreiras físicas para evitar o controle da praga com a cultura. Eu acredito muito que, assim, as produções em estufas, de uma maneira geral, ela já, por si só, já é uma boa barreira já, que impede muito os danos de diversas pragas dentro das culturas principais. Nós temos casos aqui onde o produtor começou a adotar e diminuiu muito o dano de várias pragas nas suas lavouras. Aqui, por exemplo, na região de Mossoró, é utilizado essa manta, né, esse tecido, não tecido aqui, ó. Isso é importante porque a mosca minadora é uma praga tão importante, né, que se você não utilizar isso aqui nos primeiros 25 dias do seu cultivo, você não consegue produzir melão nessa região. Então, essa aqui é uma barreira física que é colocada aqui para evitar que a mosca minadora entre em contato com a cultura nos primeiros 25 dias, né? E depois, obviamente, você precisa tirar para poder fazer a polinização e conseguir aí ter um bom convivência com essa praga dentro do ambiente, tá? E uma técnica mais recente, que vem crescendo muito forte aqui também no Brasil, né? Eu não sei se todos já tiveram conhecimento, né? É a utilização também de produtos, né? Que são produtos que são conhecidos no Brasil como protetores solares. Eles também são utilizados nas lavouras, né? Como uma forma de barreira, impedindo os insetos, por exemplo, a se alimentar, diminuindo a reprodução, a oviposição. Então, você tem produtos hoje, né, que são à base de caulim. Para quem é aqui do Vale de São Francisco, aqui conhece muito bem, o caulim é muito utilizado na manga para a proteção do fruto, né? Mas hoje já tem crescido muito a adoção desse tipo de produto nas aplicações, também na parte aérea da planta, nas folhas, né? Dando conforto térmico, dando uma condição de temperatura melhor para a planta, e também contribuindo para o manejo de pragas. Então, é uma ferramenta importante. Eu estou trabalhando aqui junto com uma empresa aqui, parceiro, fazendo os trabalhos de desenvolvimento também desse produto. Então, assim, é um negócio interessante demais, que tem uma contribuição em diversas pragas. Essa foto, por exemplo, aqui é do Fundecitrus. O pessoal tem trabalhado muito forte na citricultura para psilídeo, mas a gente vê mosca branca, lagartas, cigarrinha, boa efetividade de controle e uma ferramenta que vai ajudar muito e vai crescer cada vez mais no campo, tá? E por fim, Esse produto é muito legal. Eu fiz o registro do primeiro produto como protetor solar. É justamente um caulim, mas ele é um caulim meio especial, tal, e a gente fez o registro, embora não fosse obrigatório. legal. E é fantástico, assim, eu tendo, assim, o acesso aos estudos mais, assim, privados, mas você vê, assim, detalhes mesmo técnicos que é muito impressionante, é muito legal mesmo. Sim. Eu estava interagindo com o pessoal do sul da Bahia, que eles utilizam na melancia, né, para poder proteger o fruto da melancia, e na hora que ele aplicava no fruto, aquelas folhas ao redor ali, eles começaram a observar que não tinha mosca branca, que não dava lagartas, e aí eles mesmos observaram essa questão e começaram a aplicar na área total. E com isso você está reduzindo o número de aplicações. Então, isso é um ponto importante que, com certeza, vai ajudar muito, né? Aqui no Brasil, acho que não está registrado como repelente, né? Na Europa, esse produto é registrado como repelente de pragas. Mas aqui no Brasil é protetor solar mesmo, hein? Eu acho, tenho que lembrar porque faz um tempo já, mas acho que foi inseticida repelente. Um termo completamente errado, mas foi o que o Ministério provou. Mas depois eu até posso ver, a gente pode, Maravilha. de repente, conversar no LinkedIn, assim, trocar uma ideia. Show de bola. Maravilha. E por fim aqui, pessoal, a parte de controle legislativo também é uma estratégia também importante que é utilizada, né? No caso aqui, o estado de Goiás tem uma medida, uma normativa, né, que limita os plantios de tomate entre os meses de fevereiro e junho, né? Também, por exemplo, aqui no Vale de São Francisco, tanto na parte de Pernambuco, na Bahia,
você tem uma lei estadual que obriga os produtores a monitorar e controlar a mosca das frutas. Então, são leis que podem auxiliar na estratégia de controle e, consequentemente, na mitigação de informações aí para controlar melhor as pragas a nível de campo, tá? Bem, vou avançar aqui na parte final da nossa apresentação, né, passando aqui alguns pontos que a gente falou aqui, né, resumidamente, a gente tem aqui o quê? Basicamente, para a gente implementar o MIP, né, o monitoramento, a tomada de decisão e a medida de controle. Essa ordem aqui, o básico, fazendo o arroz com feijão, como a gente diz, a gente consegue aí ter uma boa efetividade do nosso manejo de pragas, né, e, consequentemente, mitigando o nosso problema a nível de campo. Vou falar rapidamente o que a gente já falou aqui sobre monitoramento, tá? Acho que a importância do monitoramento é fundamental. Com isso, auxilia muito para que a gente possa ter uma boa tomada de decisão a campo. Hoje a gente já pode estar... Hoje a gente já tem disponível várias ferramentas tecnológicas que auxiliam também nessa parte de monitoramento, de georreferenciamento e tudo mais. Isso auxilia muito a gente também a tomar medidas melhores de controle. Você já consegue ver pontos de calor ali, onde tem mais presença de praga, onde tem mais dano, e, consequentemente, ajuda muito na melhor medida de controle também, a nível de campo. E as medidas de controle que a gente vai escolher, ela é baseada em tudo que a gente discutiu lá, né? Tudo que, das informações que a gente tem do sistema, das informações de monitoramento e da tomada de decisão, a gente poder escolher aquelas estratégias que sejam mais efetivas, né? E quando a gente fala de químico, que é o nosso grande problema que a gente falou, né? A questão da rotação, ela é um ponto crucial. Eu vou trazer agora aqui cases reais de situações que a gente já vivenciou no campo, para que vocês possam ver, às vezes, o nível de complexidade que a gente observa na nossa realidade, tá? Aqui é uma anotação de um produtor, tá? Não tem o nome dele aqui, não tem nada, informação para expor ele aqui. E aqui vocês podem observar que ele tem, a letra é difícil de entender, tá? Mas eu vou traduzir para vocês aqui, tá? Aqui são vários produtos que ele vai utilizando, foliares e defensivos, durante as aplicações. Aqui é uma aplicação, aqui é outra aplicação, aqui é outra aplicação. Então, numa semana aqui, ele fez 3 aplicações, tá? E veja só, eu trouxe aqui para que a gente observe os grupos químicos dos produtos que foram utilizados na primeira aplicação. Então, a gente tem 4 inseticidas que foram utilizados numa única aplicação. Quando a gente vai para a segunda aplicação, foi feito aqui uma segunda aplicação de piretroides com organofosforado, e a terceira aplicação foram feitos mais 3 produtos. O que a gente tira de lição aqui? Quando a gente volta para aquele conceito inicial que a gente falou lá de rotação de produtos, de grupos químicos e tudo mais, a gente observa primeiro aqui. Vocês podem falar também o que vocês acham de observação, tá? A gente tem uma quantidade muito grande de produtos numa única aplicação, isso já chama atenção, isso é a realidade. Depois você não tem, por exemplo, você tem repetição de produtos, né? Então, por exemplo, aqui você usou piretroides, e depois você veio e usou piretroides novamente. E na terceira aplicação você utilizou também 3 produtos dentro do manejo, fazendo uma rotação. Então, será que isso aqui foi a melhor recomendação? Que nível de problema que esse produtor tinha a nível de campo? É um desespero? Foi uma má orientação, uma má recomendação? Enfim, dá para a gente tirar várias reflexões. Mas isso aqui é o drama que muitas vezes a gente encontra no dia a dia no campo. Tá? Isso aqui é uma produção de tomate. Como eu falei para vocês, tomate tem uma pressão muito grande, usa muitas aplicações, né? Mas essa é a realidade que a gente usa, que a gente vê no dia a dia, tá? Outro caso, né? Outro caso aqui. Para se espantar mesmo, doutora. Outro caso aqui, de 2 aplicações, a gente vê aqui que foi feita uma diamida, um fosforado e um piretroide. E aí, quando foi feita a segunda aplicação, na mesma semana, 2 dias depois, aqui, ó, segunda e quarta-feira, ele fez organofosforado, ou seja, repetiu o produto, fez uma vermectina e fez uma outra vermectina. Na mesma aplicação, ele usou 2 produtos do mesmo grupo químico. Então, esse é um ponto que a gente se depara no dia a dia. E a gente, quando conversa com o produtor, por que você usou essa aplicação? Por que você fez isso? Quem que orientou isso para você? Então, assim, você tem as diversas situações, as diversas realidades no dia a dia. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter uma atenção muito especial, muito grande na nossa recomendação. A gente tem que sempre estar se orientando, conhecimento e orientando o nosso cliente a evitar essas situações. É desperdício, muitas vezes. Desperdício de dinheiro, desperdício de produto, é risco,
para quem está aplicando, é risco para o meio ambiente, tudo mais. Então, é papel nosso, né, como profissionais, como recomendadores, né, de evitar essas situações, né. Então, a gente trabalhar para que esse colapso que a gente observa no dia a dia, né, cada vez possa estar mitigado em função desses problemas que a gente vê no dia a dia. Esses usos aí inadequados é uma realidade, principalmente em algumas culturas de HF que a gente vivencia no dia a dia. Bem, e a solução a gente já falou várias vezes aqui na nossa apresentação, né? Aqui é só um exemplo, tá? Um exemplo de uma tabela que eu fiz até recentemente com um vídeo que eu vou fazer, de uma tabela de acaricidas para mamão. A gente observa aqui que existem algumas ferramentas que estão hoje ainda disponíveis e registradas no mercado, e a importância que quem vai recomendar o produto, ele possa observar aqui, ó, o grupo químico do produto, qual que é o modo de ação, quais são os ativos que tem disponível, ele possa fazer uma recomendação de rotação de produto adequada. Não adianta ele vir aqui, por exemplo, fazer abamectina para rotacionar com bilbevectina. É o mesmo produto praticamente, é o mesmo modo de ação. Então não estou fazendo rotação aqui, eu estou criando problema para a minha área. Então acho que é importante sempre a gente ter essa clareza das informações. E onde é que eu acho as informações? Hoje, você tem disponível nas bulas do produto já, se vocês olharem um rótulo, vocês observam já a classificação dos grupos químicos dos produtos. Isso aqui já é uma fonte de informação. Outra fonte de informação é que o Iraque não é o país lá, o Iraque, mas o Iraque, que é o instituto lá que acompanha a resistência de pragas, né? Ele acabou de soltar um novo folder, né? Novinho, tem 15 dias aqui esse folder aqui. Vocês podem entrar no site do Iraque aqui, ó, e baixar aqui, fazer o download desse PDF aqui, que é uma tabela aqui atualizada com os produtos aqui, onde vocês podem observar todos os ativos, todos os grupos químicos, tudo mais. Então lá é uma fonte fiel de informação que vocês podem estar recomendando, né, utilizando. De repente, ô Lucas, vou passar para você o arquivo lá, você joga no grupo lá do pessoal. Perfeito, lá. Perfeito. É importante para a turma ter essa informação na mão lá, para poder consultar se está fazendo realmente rotação ou se está só trocando ativos do mesmo grupo, tá? E por fim, aqui, a gente olhando o futuro, né, o MIP está cada vez mais evoluindo, e nós temos muitas tecnologias que a gente pode observar daqui para frente, o crescimento disso, né? Acho que você até falou que vai ter um MBA, alguma coisa focada em tecnologia de drone, alguma coisa assim, né? Isso. Então, acho que isso é um negócio que cresceu fortemente, que vai crescer cada vez mais, né? Então, a utilização de agricultura de precisão, de utilização de drones, GPS, tudo isso para monitorar, acompanhar as lavouras, já existe muito software, muitas empresas trabalhando em cima disso, então isso realmente vai crescer muito mais e vai ajudar a gente a ter aqui, ó, um mapa de calor aqui, onde tem mais praga, onde não tem, e eu posso fazer o controle localizado. É bordadura, é só um ponto da área do meu pivô, do meu lote, então isso vai ajudar a gente poder ter menos exposição dos produtos, tá? Os biopesticidas, né, os bioinsumos, vai crescer cada vez mais, e basicamente agora, depois dessa nova lei dos bioinsumos, que a gente teve a aprovação agora no final do ano, isso realmente tende a crescer muito mais, né? Acho que também vai fazer um MBA de on-farm também, acho que tudo isso vai ajudar muito, é importante ter essa informação cada vez mais atualizada, saber utilizar essa lei ao favor, e realmente isso vai cada vez mais crescer a adoção de... O Brasil já é o maior usuário de bioinsumos do mundo, e vai se consolidar cada vez mais como a que usa mais essa tecnologia. A biotecnologia também, acho que tende a crescer mais, com a adoção aí de várias tendências aí de aumentar a resistência e utilização de controle em cima de pragas. A parte de abordagens e dados de inteligência artificial também já está crescendo em muitas áreas. Eu acho que na área agrícola tem um campo imenso para crescer, de você jogar esses dados, de você poder trabalhar esses dados, de poder avaliar e tomar até a inteligência te ajudar a escolher as melhores medidas de controle para aquele momento, online, naquele momento ali, te ajudar você a tomar a decisão. Então, acho que isso tudo vai crescer muito. Já tem empresas já trabalhando sobre isso com software, com tecnologia, mas isso é um negócio que realmente chegou para ficar. Nanotecnologia, da mesma forma, eu acho que tem muitos produtos já que estão embarcados com tecnologia, tratamento de semente, fertilizantes inteligentes, monitoramento de cultivos, sensores aí em drones, detecção de pragas, enfim. Produtos também, né? Já formulações de produtos que já vêm com nanotecnologia performando melhor os ativos, os adesivos também cada vez mais avançados, ajudando a performance dos produtos, ou seja,
tudo isso tende a crescer e ajudar no controle da praga. Outro ponto também que eu acho importante aqui, ó, colaboração em rede. Até trouxe aqui, doutora Beatriz, uma foto aqui, permita mostrar uma foto de um evento que a gente participou há muitos anos atrás, não vou entregar aqui quantos anos, para não entregar a idade nossa, mas assim, eu acredito muito nisso aqui, ó, colaboração e rede entre instituições de pesquisa, agricultores, indústria. Nessa época aqui, eu lembro que a gente estava com o índice de mosca das frutas estourando no Vale do São Francisco, lá em cima, e houve uma mobilização aí da doutora Beatriz aí, trazendo vários entes aí do agro local do Vale do São Francisco, né? E a gente mobilizou, acho que fizemos 16 dias de campo lá, com uma quantidade muito grande de produtores capacitados, que trouxe informações realmente para que esses eventos regionais tenham um papel muito importante em levar informação, levar a informação, as tecnologias, para que o produtor possa entender, compreender e como utilizar melhor. E esse tipo de evento é muito importante e é válido, né, de realmente trazer essa informação para o campo e fazer com que realmente ele tenha uma performance melhor no controle, né. Então, fica um exemplo aqui que eu acho que é importantíssimo e contribui muito com o desenvolvimento das regiões, tá? E no fim de tudo isso a gente vai gerar sustentabilidade. Eu acho que, de maneira geral, todas essas práticas que a gente vem adotando vai trazer um agronegócio cada vez mais sustentável. Eu acho que mesmo a gente sofrendo muito, apanhando muito aí de fora, né, que o nosso agro é isso, que o nosso agro é aquilo, a gente tem um agro muito sustentável, a gente usa muitas tecnologias, a gente usa muitos bioinsumos, a gente tem uma biodiversidade muito grande, a gente preserva muito ainda. Então, acho que a gente realmente tem muito para crescer, ser exemplo para todo mundo, né? E, consequentemente, melhorar o nosso manejo, evitando aí esse colapso no controle aí de pragas e doenças a nível de campo, tá? Então, para finalizar, acho que a gente já falou aqui, monitoramento é a chave de sucesso. Eu acho que a escolha da melhor estratégia para cada fase biológica da praga é importantíssimo, né? Promover a rotação dos produtos é fundamental, e buscar sempre a inovação e novas tecnologias no campo. Eu acho que constantemente a gente tem que estar adotando novas tecnologias, implementando, equilibrando elas para nossas condições e colocando isso em prática, a gente vai construir a agricultura mais sustentável, né? E só reforçando no final, né, convido novamente vocês lá a nos seguir nas nossas redes sociais, a acompanhar nosso canal no YouTube, que a gente está produzindo conteúdo lá para ajudá-los a entender melhor sobre determinados assuntos, né? E também as nossas redes sociais. Aqui tem meu telefone, meu e-mail também. Vocês fiquem à vontade aí, quiser mandar alguma mensagem, trocar alguma informação aí, a gente está à disposição, né? Agradeço muito aí a você, Lucas, aí, o pessoal, do Instituto, pela oportunidade da gente estar aqui falando. Desculpa o tempo aí, 1h30 aqui falando. Foi bom demais, tá doido. Mas fica à disposição aí para a gente poder conversar, trocar mais informações, tá? Perfeito. Muito obrigado a todos pela atenção e pela interação aí. Estou aberto aí, quiser fazer perguntas, interações. Show de bola, Marrocos. Se você permitir, a gente pode até mandar seus contatos nos grupos também, além do material do Iraque, até para, provavelmente, muitas pessoas não conseguiram assistir ao vivo, a gente vai passar essa gravação e, eventualmente, podem entrar em contato, caso achem oportuno, tá? Pessoal, a gente abre para perguntas, a gente teve algumas rodadas de perguntas ao longo da apresentação, mas caso alguém tenha alguma consideração, tenha algum ponto e queira trazer agora, fiquem à vontade, microfone, chat, para a gente continuar o bate-papo. Tá? Enquanto isso, o Marrocos, o Rudimar participou aqui, mandou um abraço para você, não conseguiu ficar até o final. Amigo Rudimar, longas datas. A Beatriz também. Rodrigo, eu sempre estive bastante envolvida nos assuntos relativos a polinizadores, né? Legal. E aí, eu fui ano passado num congresso, foi aqui no Brasil mesmo, mas tinha alguma participação internacional, né? Então tinha um pessoal lá da Europa e eles estavam, em algum momento, comentando sobre manejo integrado, né? Sobre a ferramenta do manejo. E aí eles falaram, mas assim, uma coisa que eu queria assim, comentar para ver se você já ouviu falar disso, né? Para eles ainda é um plano, um sonho, digamos, né? Mas que no futuro exista um manejo integrado de pragas e polinizadores. Para que você tenha, de fato, uma proteção dos polinizadores, considerando o manejo de todos esses produtos que a gente comentou, né? Embora a gente saiba que já existem nas bulas, né? As recomendações em produção aos polinizadores, etc. Mas, assim, foi uma coisa bem interessante. Eu não sei, você acha que faz sentido? Já ouviu falar a respeito?
Ô, Júlio, eu acho que faz sentido sim, tá? Porque, por exemplo, eu citei aqui a região de Mossoró. Sim, Essa região de Mossoró, não sei se você conhece lá, é uma região que produz muito melão para exportação e eu gosto melancia bastante também. do melão daí. Eu tenho um ali na É, geladeira, inclusive. legal. E assim, é essencial ter a abelha polinizadora para poder produzir o Sim. melão. Uhum. E então você precisa desse polinizador ativo no campo. Então, o que o pessoal faz? O pessoal, de fato, na época que eles vão soltar as abelhas, eles literalmente soltam abelhas, porque eles têm as caixas, os Uhum. enxames, e eles vão colocando ao redor dos lotes, eles suspendem as aplicações de alguns tipos de produtos, para realmente Certo. não trazer nenhum tipo de impacto naquelas abelhas, tá? Inclusive, até fazendo um comercial aqui de uma empresa, a Itaueira, né, que é aquela do melão da Redinha, né? Eles, Aham. inclusive, estão vendendo o mel dessas abelhas. Então, o Olha produto só. deles, eles fizeram do limão a limonada. Nesse cara, fizeram da abelha o próprio mel da marca deles, e eles estão comercializando esse mel também. Então, assim, é possível de você fazer um manejo integrado nesse sentido, realmente suspendendo ou escolhendo os produtos menos agressivos, né, ou menos Sim. tóxicos, vamos dizer assim, aos insetos benéficos e às abelhas. É possível. Muitos dos produtos, normalmente hoje, quando a gente registra um produto e tal, você sempre vai lá fazer o trabalho de seletividade. É muito comum Uhum. das empresas fazerem. Só que na Sim. prática você também precisa acompanhar isso, porque você faz mistura de produto. Às vezes o teu produto é seletivo, mas aí o cara coloca um outro produto junto e aí você acaba causando algum tipo de impacto. Sim. Então, eu acredito que é possível, sim, nesse sentido de você conviver, né? Ter uma convivência melhor das estratégias. Outra coisa, você pode utilizar aquele produto de uma forma diferente também, então você pode usar através, por exemplo, da isca tóxica. Vou pegar o exemplo aqui Hum. um trabalho que a gente fazia lá com a doutora Beatriz, lá no Vale de São Francisco, né? Sim. Então a gente tinha um produto que utilizava para a mosca das frutas, que ele poderia ser pulverizado na área, mas ele poderia também ser utilizado na forma de isca tóxica. Então, quando você usa a Uhum. isca tóxica, você evita de estar utilizando esse produto num ambiente maior. Você vai usar um atrativo alimentar, geralmente uma proteína ali hidrolisada e tal. Esse Sim. atrativo não atrai abelha, isso é um É ponto isso que eu ia importante. comentar, que tem muitos produtos que já É, são desenvolvidos para não atrair as abelhas, isso, né? ele já é feito, já é desenvolvido uma proteína ali que não atrai abelha. Uhum. E aí você atrai somente a mosca, né? Para uma armadilha, por exemplo, uma armadilha com atrativo alimentar, e mesmo que você aplique, por exemplo, aquele produto dentro de uma parte da copa, por exemplo, e faça daquela parte ali o atrativo, mesmo que aquele composto seque ali, ele vai secar naturalmente, ainda mais na região tão quente lá, aquele resíduo seco, ele não atrai também a mosca, a abelha. Então, Uhum. tudo isso são pontos que você pode, vamos dizer assim, dar um driblar ali e evitar que aquela abelha, aquele inseto benéfico entre em contato com os produtos. E tem vários outras tecnologias, eu estava vendo uma empresa estava desenvolvendo, não sei se chegou comercialmente já, mas tinha uma empresa que estava desenvolvendo uma pasta. Era uma pasta também que ela aplicava nas estacas, por exemplo. Ah, Era para legal. traça. Era para traça. Então era um produto que você aplicava ali uma pasta e aí ali atraía ali a traça e não controlava, assim, os insetos benéficos não iam atrás dessa pasta. Então, assim, Uhum. são coisas que você pode utilizar para poder evitar que as abelhas fiquem expostas ali ao produto, né? Não sei Legal. se eu te respondi, mas Não, de é qualquer assim, eu forma, queria realmente comentar, ouvir sua opinião a respeito, tá bom. ver se você já tinha ouvido falar, era isso mesmo. Tá ótimo, obrigada. Maravilha. Marrocos, tem mais duas perguntas aqui para a gente Vamos lá. ir no finalmente. A Daniela ela perguntou: há alguma possibilidade de adaptação de um inseto praga a um bioinsumo, aí entre parênteses, como se fosse uma resistência a nível de campo? Há algo sendo pensado nesse sentido? Eu não consegui entender muito bem a pergunta. Eu estou Eu lendo acho que ela aqui para. quis perguntar se os produtos biológicos também podem induzir resistência, não apenas os químicos, né? Existe. Biológicos, bioinsumos. É, No caso o Bacilo thuringiensis, né? No caso o BT, você tem casos, né, de resistência à Spodoptera, né? Então, quando você olha os primeiros
alguns cristais aí que foram desenvolvidos no começo lá, eles, ao longo do tempo, eles foram, né, perdendo resistência, foram criando resistência, e aí você vai criando novas proteínas, né? Então, assim, isso em função da grande exposição, né? Então, mesmo um produto biológico, nesse caso, exemplo que a gente tem do BT, quando você tem uma exposição excessiva, você tem esse problema. Por isso que nesse caso, recomenda-se você ter a área de refúgio, você também poder fazer controle químico, né? Porque não adianta também, no começo, eu já escutei palestra de colegas falar assim, não, planta meu milho, não precisa aplicar não. E o cara precisava aplicar alguma coisa lá, entendeu? Então, a mesma coisa era o tomate. Ó, meu tomate tem Gemini vírus, tá? Você não precisa aplicar a mosca branca, não. Aí a mosca branca comia a lavoura do cara, os tomates ficavam tudo amarelo. Então, assim, não é porque você tem aquela resistência ou aquela coisa. Então, você tem que dosar também essa tecnologia para que realmente você possa utilizá-la adequadamente, né? E não criar essa pressão de seleção muito forte e realmente causar algum tipo de risco de resistência. É possível, mesmo somente nesses produtos, esses fungos e bactérias, né? Perfeito. Aí o Wagner, ele fez 2 perguntas aqui que eu vou condensar em uma só. Primeiro ele perguntou se os agricultores têm construído biofábricas para a produção de seus próprios inimigos naturais, ou se isso ainda é algo incipiente, e quais são os fatores de tecnologia de aplicação que são mais importantes a serem observados para reduzir problema com resistência. Olha, de biofábricas de inimigos naturais, eu acho que eu já vi alguns casos em cana-de-açúcar já, mas é bem complicado, é bem difícil. Para a criação de fungos até de bactérias, você já tem algumas coisas que já são mais desenvolvidas, e aí essa questão do on-farm aí que agora foi legalizado, vamos dizer assim, né? Já existe um negócio já um pouco mais estruturado, já tem gente se estruturando para isso, né? Agora, para insetos, em agricultores, eu não conheço casos, tá? Eu já vi alguma coisa em cana-de-açúcar que o pessoal criava a cotésia, né? Criava alguma coisa de cotésia, mas é bem complicado. Eu já vi muitas usinas, depois paralisa, volta novamente. Eu acho que depende muito da questão econômica, muitas vezes, né? E a gente sabe que no setor sucroenergético tem muita oscilação econômica, né, ao longo dos anos, mas esse é o exemplo que eu conheço, né? Eu não conheço outro assim em larga escala, não. Já vi alguma coisa em eucalipto, uma empresa falando, mas também não, assim, é um negócio mais reservado, tá? Não tinha muita informação, não. Eu acho que o grande mercado ainda são as empresas biológicas que fornecem esses inimigos, esses insetos microbiológicos ainda, né? Até porque, assim, a gente sabe que é uma vida útil muito curta, né? Praticamente você tem uma logística muito forte, você tem que criar ali e já rapidamente soltar no ambiente, né? Então, é um negócio que não é tão simples assim, sabe? Até entendo que na propriedade, até o cara teria mais facilidade, né? Mas esse é o ponto. Perfeito, gente. Acho que não tem mais perguntas aqui. Ali Ferreira te parabenizou pela aula espetacular. Enfim, eu reitero, agradeço de novo, Marrocos, pela disponibilidade. Acho que a gente tem mais 20 pessoas ainda, já fazem quase 2 horas que a gente está aqui, e mostra quão bacana que foi esse momento. Então, agradeço novamente. Se quiser deixar uma mensagem final para a turma aí, só lembrando que, antes de passar a palavra para você fechar, Marrocos, a gente deixou no chat, lá na parte de cima, uma lista de espera para a próxima turma da pós-graduação de controle biológico. Então, não perca essa chance de colocar o nome lá e conversar com a gente, porque está acabando as vagas e as condições estão bem legais para quem está aqui na Masterclass. Da minha parte aqui, muito obrigado aí pela oportunidade, né, pela interação de vocês aí. Acho que bastante válido, né, um tema bastante rico, né, e fico à disposição, vocês conversarem, entrar em contato aí, pode me achar fácil aí nas redes sociais aí, estamos à disposição para a gente trocar figurinha, conversar aí bastante aí, tá? Perfeito. Amigo Elcio, agradecer ao amigo Elcio que está aqui, professor, ajudou muito na parte de doenças de tomate, principalmente a gente tem um livro dele aqui, ó. Olha o livro dele aqui, ó.
Na lista aqui, ó. Sempre aparece no Tô vídeo vendo, aqui. parabéns ao pessoal pela apresentação, foi muito boa. Eu Maravilha. trabalho há muito tempo no Espírito Santo com HF, o desafio continua do mesmo jeito. É isso aí. Volta. Eu sou fisiopatologista, estou virando pragueiro agora, que o problema maior é praga. Verdade, verdade. Eu estou falando sério. O Marrocos, sou muito feliz quando deu a opção de mosca minadora. A empresa lançou um produto há um ano atrás, não funciona mais. E o produtor está no prejuízo. E aí? Verdade. Então, é um problema muito sério. Parabéns aí. Só esse detalhe. Obrigado. Obrigado também, doutora Beatriz, também estava presente aí. Obrigado pelos ensinamentos aí. Muito bom aí, pelo esse longo tempo aí. Tamo junto, tem muito tempo para frente ainda lá. Vamos ainda ajudar bastante a agricultura aí.